Discutiremos velocidades e aceleração. Vou começar com algo simples. Tenho um movimento de um objeto em linha reta. Chamamos isso de movimento unidimensional. E eu vou te dizer que o objeto está aqui no tempo t1. No tempo t2 está aqui, no tempo t3 está lá. O tempo t4 está aqui e no tempo t5 está de volta, onde estava na t1. E aqui você vê as posições em x. Onde está localizado naquele momento no tempo. Vou definir isso como o valor crescente de x. É minha livre escolha, mas escolhi isso agora. Agora vamos introduzir o que chamamos de velocidade média. Coloquei uma barra sobre ela que significa média, entre o tempo t1 e o tempo t2, que definimos em física em x como tempo t2, menos x no tempo t1 dividido por t2 menos t1. Essa é a nossa definição. No nosso caso, por causa da maneira que eu defini. O valor crescente de x é maior que zero. No entanto, se eu tomar a velocidade média entre t1 e t5, isso seria zero porque eles estão na mesma posição. Então o andar de cima é zero. Se eu tivesse escolhido t4 e t2, velocidade média entre o tempo t2 e t4, você teria visto que isso é negativo. Porque o andar de cima é negativo. Repare que eu não lhe disse onde eu escolhi meu zero no meu eixo x. É completamente sem importância para a velocidade média. Não faz diferença. No entanto, se eu tivesse escolhido esta para ser a direção de aumentar x, então, é claro, os sinais virariam. Então isso teria sido negativo e isso teria sido positivo. Então a direção que você é livre para escolher determina os sinais. O local onde você coloca seu zero não é importante. Mas os sinais na física importam. Sinais são importantes se você me deve dinheiro ou eu lhe devo dinheiro. A diferença é apenas um sinal de menos, mas acho que é importante para você. Agora lhe darei não só as posições, como eu fiz aqui no eixo x em momentos discretos no tempo, mas vou dizer exatamente onde o objeto está a qualquer momento. Aqui você vê um diagrama xt. Então você vê que em t1 o objeto está na posição xt1. Este é o caminho do objeto. Esta é a linha reta para onde está se movendo. Começa aqui e vai para esta posição. Vai para este aqui. Volta para t4 e volta para cá. Direi agora cada momento no meio do tempo. Lá vai. Vou lá. Essa informação é muito mais. Você tem a informação a qualquer momento. Observe que agora eu escolhi x igual a zero. Eu escolhi em algum lugar aqui. Mas eu poderia ter escolhido em qualquer outro ponto, pois o que se seguir verá que não faz diferença. Então eu escolhi um ponto zero para que eu possa fazer um gráfico. E agora vamos olhar para a velocidade média de uma forma um pouco diferente. Digamos que eu escolha meu tempo t2 e t3. Eu desenho aqui agora esta linha e este ângulo que eu chamo de alfa. E esta parte aqui eu chamo de ΔX. E este aqui é ΔT. E assim você poderia escrever agora, se você tiver cuidado com sua convenção seno. Você poderia escrever agora que a velocidade média é igual a ΔX, dividido por ΔT. Mas tenha cuidado. Se o ângulo é positivo, eu chamo isso de ângulo positivo. Então a velocidade média é positiva. Mas se eu tiver um ângulo negativo, então a velocidade média seria negativa. Por exemplo, entre t4 e t5, se eu desenhar esta linha. Então este ângulo aqui é negativo.
Então a velocidade média entre t4 e t5 é agora negativa. Novamente, se eu tivesse mudado o ponto zero, você teria encontrado os mesmos valores para a velocidade média. A única diferença seria a posição da curva naquela trama. Há uma grande diferença na física entre velocidade e velocidade. A velocidade média entre o tempo t1 e t5 é zero, mas a velocidade média não é. A velocidade média é definida como a distância percorrida, dividido pelo tempo que leva para viajar essa distância. Qual é a distância que o objeto percorreu entre o tempo t1 e o tempo t5? Bem, o objeto começou em uma posição aqui neste eixo X. E então ele subiu, atingiu o ponto mais alto aqui. Vou fazer um desenho para você aqui. Atingiu o ponto mais alto aqui, então caiu. E então, quando ele foi para cá, ele subiu novamente. E volta a descer e volta. E para encontrar a velocidade média, agora você tem que saber exatamente qual é essa distância. Somar esta distância e esta distância. E se essa distância fosse, por exemplo, 300 metros? E se o tempo entre t1 e t5 foram 3 segundos? Então a velocidade média seria 300 metros dividido por 3 segundos. Isso seria 100 metros por segundo. Então a velocidade média seria de 100 metros por segundo. Mas a velocidade média seria zero. Se você olhar para o local T3 e T2, e eu trago T3 mais perto e mais perto de T2, então este ângulo de alfa vai aumentar. E eu posso ir ao extremo que eu trago T3 quase direito em T2. O ângulo de alfa será tangencial a este ponto. Este será o meu ângulo de alfa. E agora você vai entender como definimos a velocidade instantânea. No tempo t, que é diferente de uma velocidade média, entre dois intervalos de tempo. A velocidade vem instantânea e eu escolho uma hora t aleatória. É igual ao caso limitante para x medido no tempo t mais ΔT, menos x medido no tempo t dividido por ΔT. E eu faço isso para ΔT vai para zero. Então pense nisso como sendo T3 e isso como T2. Eu trago T3 cada vez mais perto de T2. E o tempo entre eles vai para zero. E isso é algo que você, sem dúvida, reconhece. Essa é a primeira derivada da posição contra o tempo. E agora vem uma equação que é uma das poucas. Quero que se lembre em 801, V é igual a dx dt. Este é um que você deve lembrar não só em 801, mas pelo resto do seu tempo no MIT. E isso poderia ser maior que zero, isso poderia ser zero. E isso poderia ser menor que zero. Se o ângulo de alfa, o tangencial é positivo, então é um valor positivo. Se é negativo, no entanto, quando você ouvir, então é uma velocidade negativa. E se o ângulo de alfa é zero, então a velocidade é zero. Então, se agora olharmos para este enredo, podemos procurar as vezes que a velocidade é zero. Então você tem que procurar a derivada sendo zero. Significa que o ângulo alfa é zero. Claramente aqui a velocidade é zero. Bem aqui neste ponto de viragem. Isso significa que quando o objeto está aqui é zero. Quando o objeto está aqui, é novamente zero neste momento no tempo. Novamente o ângulo é zero e é novamente zero aqui. Então esses são os tempos que a velocidade é zero. Quais são as vezes que a velocidade é positiva? Bem, é positivo aqui, velocidade é positivo aqui. Ainda positivo, positivo torna-se negativo. Negativo, positivo, zero, negativo.
Então essa é a definição de velocidade V instantânea. Qual é a velocidade instantânea? Velocidade não é sensível. Suponha que a velocidade aqui só eu chamo de V1. Suponha que fosse mais 30 metros por segundo. Peguei esse número do nada. E suponha que aqui em algum lugar eu chamo isso de V2. Suponha que era menos 100 metros por segundo. Isso é negativo e isso é positivo. Então teríamos que dizer em física se você gosta ou não. Não é muito agradável, mas você teria que dizer que esta velocidade é menor que aquela. Porque menos 100 é menor que 30. Mas a velocidade, é claro, é maior aqui. Porque a velocidade é a magnitude da velocidade. E não é sensível. Então, esta tem a velocidade mais alta de 100 metros por segundo. E esta tem uma velocidade mais baixa, mas esta tem a velocidade mais baixa. É apenas um jogo algébrico, mas muito importante. Quando você faz seus cálculos, sempre me perguntei qual era a velocidade média. Ou a velocidade média é de uma bala. Quero que perceba que não sou fã de armas. Mas isso sempre me intrigava. Como posso medir a velocidade média de uma bala? E eu discuti isso com algumas pessoas aqui. E criamos um jeito fácil de fazer isso. Temos um fio que vai para o quadro negro, um fio. E temos outro fio que vai para o quadro negro, fio 2. E a separação é de metros. Temos que medir isso. A instalação é aqui. Então este é o fio número 1 e este é o fio número 2. Então você verá a entrada assim. Então eu vou fazer um 1 e eu vou fazer um 2. É assim que está. E disparamos uma bala que quebra este fio. Naquele momento o temporizador começa. E então ele quebra este fio e é quando o temporizador para. Eu disse que uma medição não tem sentido sem conhecimento da incerteza em sua medição. Então há duas incertezas envolvidas: a distância e a incerteza de tempo. Esta distância vou medir para você. Tenho aqui uma grande régua. Aqui está um fio. Aqui está o outro fio. Não posso fazer isso melhor do que talvez até meio centímetro. Porque a situação não é tão estável. Não sei o que acontece quando a bala atingir o fio. Então eu diria que são 148 centímetros e meio. Mas não posso garantir que melhor que meio centímetro. 148,5 mais ou menos 0,5 centímetros. Quero que entenda que este é um pequeno erro percentual. São apenas 5 partes de 1/500. Essa é uma de 300. Então isso é apenas 1/3 de erro. Isso é muito pequeno. Isso é o que chamamos de erro relativo. Então eu me pergunto: quero medir a precisão da velocidade da bala em cerca de 2%. Esse era o meu objetivo. Quão preciso devo fazer o tempo? Bem, eu tive que fazer uma estimativa muito aproximadamente quão rápido a velocidade da bala. E eu acho que é provavelmente menor que a velocidade do som. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Não sei se são 200 ou 300. Mas tem que estar em algum lugar nesse estádio do tipo de balas. Que temos 200 ou 300 metros por segundo. Vamos supor que a velocidade é de 300 metros por segundo. Só um palpite. Então levaria 5 milissegundos para esta bala atravessar daqui até aqui. E se eu quiser medir a 2% de precisão, eu tenho que saber o momento para cerca de 1/10 de 1 milissegundo. Porque 1/10 de milissegundo é cerca de 2% de 5. Isso define a precisão que preciso para medir o tempo. Então temos um timer. É sobre precisão de cerca de 1/10 de milissegundo. E agora posso medir esse tempo. Então eu vou ter aqui algum tempo que medimos.
mais ou menos 0,1 e faremos tudo em milissegundos. Mas nossa resposta final será em metros por segundo. Tudo bem. Sempre tenho que pensar muito quando faço isso. Porque quando lidamos com balas, isso não é coisa de criança. E como eu disse, não tenho experiência em atirar. Este é o parafuso. Pronto. Aqui está o parafuso. Pronto. Está no lugar. Antes de fazer isso, quero verificar o circuito. Quero ter certeza que o circuito eletrônico está funcionando corretamente. Você vê o momento aqui, certo? Então eu faço um pequeno teste só para ver se o circuito está funcionando. Sim, deveria estar funcionando. Aí vem a balas. Você está pronto? Eu estou pronto. 3, 2, 1, 0. O que vemos? 5, 8 milissegundos. 5 e 8. É isso que você vê. Sim, 5,8 milissegundos. 5,8 mais ou menos 0,1. Então vem a média. Chame de velocidade ou velocidade. É a mesma coisa neste caso. 48,5. 5,8 e eu tenho que convertê-lo em metros por segundo. Isso leva 256 mais ou menos. Agora você vem aqui com suas mais ou menos. Este é um erro de 1/3. É insignificante para este. 1 em 58 é cerca de 1,7%. Este é o único com quem temos que nos preocupar. Então a incerteza lá é cerca de 1,7%. São menos de 2. Isso é o que eu queria. E isso me dá um erro de cerca de 4 metros por segundo. E este é o resultado. E você vê que só é significativo. Porque temos uma boa ideia sobre as incertezas. Na medição. Assim que introduzimos a velocidade média. Agora vou introduzir a aceleração média. Observe que a velocidade muda aqui ao longo do tempo. E isso me leva à próxima parte. É uma parte lógica, ou seja, que vamos apresentar. Uma aceleração média. E com um pouco de imaginação. Você provavelmente pode adivinhar o que isso parece. A aceleração média entre o tempo t1 e o tempo t2. Seria então a velocidade no tempo t2, menos a velocidade no tempo t1, dividido por t2 menos t1. E a dimensão é comprimentos por segundo por tempo ao quadrado. Então é metros por segundo ao quadrado. Isto é para uma situação unidimensional. Este número pode ser maior que 0, pode ser igual a 0, e pode ser menor que 0. No nosso caso, T1 para T2 aqui. Observe que a velocidade é 0 como um começo. E começa a aumentar, porque este ângulo de alfa aumenta. O ângulo que se importa. O ângulo aumenta. Então, no nosso caso, de T1 a T2. A aceleração média é maior que 0. Olhe para os ângulos. No entanto, se você tomar a aceleração média entre T1 e T5, que é menor que 0, porque aqui a velocidade é 0, mas aqui a velocidade é negativa. Então, se você substituir isso aí, você tem uma aceleração média, que é menor que 0. Então, os sinais na velocidade e os sinais em aceleração média depende crucialmente de como eu defini meu valor crescente de x, não onde eu escolho meu ponto zero. Se eu reverter a direção do aumento de x, então todos os meus sinais mudarão. Então você também pode anotar a aceleração média.
Se você gosta disso, é ΔV dividido por ΔT. Que você deve ter cuidado, porque o ΔV é sensível ao sinal. Você deve obedecer sua convenção de sinais. Tenho aqui uma bola de tênis. E eu posso pular essa bola de tênis. Eu posso jogá-lo para baixo. E vamos assumir apenas por simplicidade que atinge o chão a cerca de 5 metros por segundo. E que é uma bola de tênis muito, muito boa. E que também se recupera com uma velocidade de cerca de 5 metros por segundo. Eu vou escolher este para ser o meu valor crescente de x. E então ele bate no chão assim. Isso significa a velocidade em que ele atinge o chão. É menos 5 metros por segundo. Ele salta e lá vem ele. E sobe com mais 5 metros por segundo. Chamo isso de V1 e chamo isso de V2. Então, qual é a aceleração média? Eu teria que saber o tempo que leva para esta mudança de direção. Em outras palavras, chamamos isso de tempo de impacto. Eu diria que neste caso o tempo de impacto ΔT é provavelmente 1/100º de segundo. E assim minha aceleração média seria V2 menos V1. Isso é mais 5 menos 5, que é 10 dividido por 10 para menos 2. E isso é mais 1000 metros por segundo ao quadrado. Observei cuidadosamente os sinais. Se agora eu digo, eu não gosto disso. Quero chamar isso de o valor do aumento de x. Nada demais. Isso vai se tornar uma vantagem. Isso vai se tornar um negativo, e então isso vai se tornar um negativo. Então a aceleração é menos 1000 metros por segundo ao quadrado. Também tenho aqui um tomate e alguns ovos. Agora, imagine agora que eu jogar o tomate para baixo. Ou para que importa o ovo. E que eles batem no chão a 5 metros por segundo. Eu poderia fazer isso. Eles não voltariam. Eles iriam pé a fiafité. Portanto, a mudança na velocidade não seria 10. Além do sinal que você tem que pensar. Mas seria apenas 5 metros por segundo. O tempo de impacto provavelmente seria muito mais longo. Talvez 1/4 de segundo. Portanto, a aceleração média durante o impacto seria então apenas 5 dividido por 1/4. Seria algo como 20 metros por segundo ao quadrado. Agora, se você chama de mais ou se você chama menos 20 metros por segundo ao quadrado, depende de sua convenção do que você chama de aumento de x. Mas os ovos e os tomates não se importam com o que você chama de menos e o que você chama de mais. Se a aceleração é menos 20 metros por segundo ao quadrado, ou mais 20 metros por segundo ao quadrado, é melhor acreditar o ovo vai quebrar. Então é só na sua convenção que importa. Mas é claro que a física não vai mudar. Os ovos não se importam com o que escolheu para sua convenção de sinais. Algo quebra porque a magnitude da aceleração se torna muito alta. É por isso que algo quebra. Alguns dias atrás eu vi um filme de Sherlock Holmes. E havia um cara que caiu no chão de mármore. Sua cabeça estava imóvel e ele era Watson. Watson disse a Sherlock Holmes o que aconteceu. Sherlock Holmes vai até o cara, toca nele e diz que esmagou o crânio. Ele parecia muito inteligente, devo dizer quando ele disse isso. Ele esmagou o crânio e eu disse, nossa, isso é realmente física em ação. É 801 até o fim. Uma velocidade modesta, muito modesta quando ele bate no chão. Mas ele bateu no chão como uma bola bilionária. O cara era usado para uma coisa. Então o tempo de impacto foi muito curto. E quando o tempo de impacto é curto mesmo, se você bater no chão com uma velocidade modesta. A aceleração é alta e isso foi demais. E é por isso que seu crânio foi esmagado. O que importa é a mudança de velocidade e o tempo de impacto. Agora queremos dar um último passo da aceleração média,
Queremos ir para a aceleração v a qualquer momento. Do jeito que fizemos isso com velocidade. E isso agora é um passo natural. A aceleração a qualquer momento no tempo seria o limite para ΔT vai para zero. Para v medido em t mais ΔT menos Vt dividido por ΔT. Essa é a aceleração instantânea. E isso você vai reconhecer é a primeira derivada da velocidade versus tempo, que também é a segunda derivada da posição versus o tempo. E então aqui vem a segunda equação que eu realmente quero que você lembre para sempre. E sempre que a aceleração é dv dt, que também é d2x dt ao quadrado. Podemos ir para o nosso enredo e podemos nos perguntar agora. Onde está a aceleração zero, onde é maior que zero? E onde é menor que zero porque este valor pode ser maior que zero? Igual a zero e menor que zero. E agora você tem que ser muito cuidadoso quando você tenta derivar isso deste enredo. Você tem que ser muito cuidadoso porque você e eu não temos um bom sentimento para a segunda derivada. Velocidade é fácil. Tudo que você tem que fazer é olhar para alfa, mas quando se trata da segunda derivada, você tem que ver como alfa está mudando. Bem, aqui a velocidade não está mudando. Então a aceleração aqui deve ser zero. Aqui a velocidade está aumentando. Então a aceleração deve ser maior que zero aqui. Aqui a velocidade é quase constante. É quase uma linha reta. O que isso significa para a aceleração? Zero exatamente. Aqui, quando ele faz esta curva, arredondamento a velocidade é positiva aqui. Mas deste lado é negativo. Então, o que isso significa para a aceleração? Negativo você consegue. E assim você pode agora aproximadamente encontrar onde a aceleração é positiva. Onde é negativo e onde é zero. Vamos fazer um exemplo simples, do jeito que você poderia esperar isso em uma missão. Ou se você tiver muita sorte, você pode até ter algo assim em um exame. Muito simples. Vou te dar a posição x em função do tempo. E depois fazer muitas perguntas sobre isso. Então este exemplo é um exemplo de trabalho. X é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado. Isso diz onde o objeto está a qualquer momento. E que fique em metros. Qual é a velocidade a qualquer momento? Bem, essa é a derivada, o x dt. E eu uso o seguinte: x igual até a potência n. Então, como a maioria de vocês deve saber, o x dt é então n vezes t a potência n menos 1. É tudo que estou usando. Então, a derivada de 8 é zero. Eu chego aqui menos 6. Eu chego aqui mais 2. Isso seria em metros por segundo. E a aceleração? Eu tenho que pegar a derivada da velocidade. Eu ganho mais 2. Então note que a aceleração é constante no tempo. Não está mudando, mas a velocidade está mudando. Bem, no momento t é igual a zero apenas. Vou começar a sondar um pouco. Quero sentir o que esse objeto está fazendo. No tempo t é igual a zero, x é mais 8. A velocidade é menos 6 metros por segundo. E a aceleração é igual a mais 2. Também posso me perguntar a que hora x é igual a zero. Quais são as vezes que x é zero? Bem, eu tenho que resolver esta equação de segunda ordem, que é algo que todos vocês fizeram no colegial. E você vai descobrir que esse é o caso. Quando a hora é mais 2 e quando é mais 4.
Pegue o mais 2 que faz este 4. 4 mais 8 é 12 menos 6 vezes 2, que é 0. Então você vê os dois trabalhos e você verifica que os 4 também funcionam. Só por curiosidade, quando é a velocidade 0? Isso é fácil. É quando essa equação é 0. Então é quando t é igual a 3. Qual é a posição naquele momento? Ou eu substituo t igual a 3 aqui. E isso me dá menos 1. X é igual a menos 1. Então agora estou pronto para planejar x como uma função de t. E agudo claros uma parábola. E eu uso essa informação que acabamos de extrair. Aí vem minha trama. Que isso aumente o valor de x. Que seja 8 e que seja menos 1. Este é o eixo do tempo. Eu tenho um 0 aqui. E então eu quero cobrir, digamos, cerca de 6 segundos. Então eu tenho um 2, 3, 4, 5, 6. Agora vou usar essa informação, a fim de dar uma curva que é semelhante àquela. Exceto que esta é simples, esta é apenas uma parábola. Então eu sei que no tempo t é igual a 0. O objeto está na posição 8. Eu sei que x é 0. Esse x é 0 no tempo 2 e no tempo 4. Então o objeto está aqui neste momento e neste momento. E eu sei que no tempo t é igual a 3. Está na posição menos 1. E também sei que a velocidade é 0. Então podemos verificar isso. E então, se eu fizer este enredo agora, então nós teríamos uma curva que é como esta. De fato, note que a velocidade aqui é 0. O ângulo alfa é igual a 0. O objeto começa em t igual a 0, com uma velocidade negativa. Você pode ver isso. O objeto em t igual a 0 está aqui. Aqui é onde o objeto está, espero que perceba isso. O objeto nunca está aqui. Esta é a estrada. Esta é a pista unidimensional na qual o objeto está sentado. O objeto está aqui e começa a ir nessa direção. Se começar a ir nessa direção, a velocidade deve ser menor que 0. E de fato é menos 6. Mas a aceleração, que é mais 2, é nesta direção. A aceleração diz que não quero que caia. Quero que suba. Bem, a velocidade diz que sinto muito, tudo que posso fazer é lentamente. Muda lentamente e é isso que está fazendo. Está mudando lentamente a velocidade. E chega um momento em que a velocidade é 0. Então o objeto cai. A velocidade muda. E quando está na posição menos 1, chegou a uma parada de moagem. E agora está voltando. Este valor positivo já está agora aumentando a velocidade. E é isso que você vê. Então aposto um centavo, que se você substituir essa equação, t é igual a 4, que é melhor a velocidade ser positiva. Mudou de sinal de menos para sinal de mais, por causa desta aceleração positiva. Aposto um centavo, t é igual a 4. O que é x? O que é v? Queremos saber v. 8 menos 6, mais 2 metros por segundo. Viu? Física funciona. V agora mais 2 metros por segundo. Então toda essa informação está lá. Mas eu quero que você seja capaz de digerir também. Não olhe para essa curva em apenas um idiota. Uma parábola, uma curva idiota. Tente imaginar o que está acontecendo. E então você tem alguma ideia. Então você realmente começa a colocar em seu cérebro. Eu agora gostaria de escrever, na forma mais geral da equação, para a posição e a velocidade em função do tempo, para um movimento unidimensional, onde a aceleração é constante. Então vai ser unidimensional novamente. E a velocidade vai ser uma constante. E então a equação que eu escrevo
É a maneira mais geral de escrever. Então, nós vamos obter x igual à soma número C1. Soma C2 vezes t. Soma C3 vezes t ao quadrado. E note, já apaguei meu exemplo. Meu exemplo se foi. Mas você teria visto que isso era um 8 antes. O que temos? Tínhamos menos 6t e mais um t ao quadrado. Então você reconhece esses três. Agora posso pegar a derivada. E então eu tenho C2 mais 2C3 vezes t. E então eu tenho a aceleração igual a 2C3. E agora temos algumas informações sobre essas quantidades. Claramente, x1, C1 é a posição de x no tempo t igual a 0, para o qual muitas vezes escrevemos um x0, porque quando t é 0 é onde x é. C2 é realmente a velocidade no tempo t igual a 0, porque quando t é 0 é quando C2 é v. E a aceleração não está mudando com o tempo. É 2C3, portanto C3 é metade da aceleração. Então isso te dá alguma visão no significado destas quantidades. E agora você pode ler alguma física lá dentro. C1, C2 e C3 podem ser nulos. Ou maior que zero ou negativo não faz diferença. Cada uma dessas combinações é uma possibilidade válida na física. Quando temos gravidade, um objeto é influenciado pela aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional é uma constante. E escrevemos muitas vezes para essa aceleração gravitacional. A letra G. Eu derrubo um objeto ou jogo verticalmente. Ou eu jogo na vertical. É tudo unidimensional. Torna-se bidimensional quando eu a jogo em um ângulo. Mantenho unidimensional. A aceleração é sempre a mesma. E que o G, aceleração gravitacional em Boston, é 9,80 metros por segundo ao quadrado. E varia um pouco para diferentes lugares na Terra. Esta aceleração gravitacional é independente da massa do objeto que eu solto, da velocidade do objeto, da composição química do objeto, do tamanho do objeto e da forma do objeto, assumindo que não temos nenhum arrasto aéreo, assumindo que esses experimentos são feitos no vácuo. É óbvio que a aceleração gravitacional é independente de todas essas quantidades. De jeito nenhum. É verdade. Achamos que sim. Mas quero que entenda que não é óbvio. E não pode ser provado a partir do primeiro princípio. Lembra da última vez que deixamos cair uma maçã de 3 metros? E deixamos cair outro de 1,5 metros. E na sua segunda missão, que você ainda não viu, estou pedindo para calcular a aceleração gravitacional. Para mim, usando estes dois experimentos. E claro, eu quero que você também me diga qual é a incerteza na sua resposta final. E eu gostaria de ajudá-lo um pouco para configurar isso. E também para obter essas equações em termos de gravidade. Sempre que lidamos com gravidade, temos o G lá dentro. Então suponha que aqui está o objeto no tempo t igual a 0. Era a maçã e eu chamo isso de posição x0. Eu chamo isso de 0. Sou livre para escolher minha posição 0. E eu deixo cair a velocidade 0. Eu deixei para lá porque foi assim que fizemos na aula. O objeto desce e bate no chão. Bem, as equações gerais agora que tratam da gravidade. Se eu chamo isso de o valor crescente de x, você pode escolher diferente. Esta é minha escolha hoje. É o seguinte: x é igual a x0 mais v0t mais metade gt ao quadrado.
E G agora é 980 metros por segundo ao quadrado. A velocidade a qualquer momento no tempo é igual a V0 mais GT. E a aceleração é constante, é simplesmente G. Agora, no meu caso, eu escolhi t igual a 0, x0 é 0. E eu escolhi este 0 para que estes vão. E então você vê que quando o objeto está aqui, que fica 3 metros abaixo deste ponto, e sabe quanto tempo levou para chegar lá, que agora você pode calcular, porque x seria então 3 metros. É quando está aqui. Fizemos uma medição na aula quanto tempo levou. Então você sabe a hora. E assim você pode vir com um valor para g. E você pode fazer isso para ambas as medidas. E claro, quero que me diga também, qual é a incerteza nessas medições? Lembre-se que nós derivamos da última vez que o tempo que leva para a maçã cair foi c vezes a raiz quadrada de h sobre g. E nunca soubemos o que era. Fiz uma demonstração para lhe mostrar que o tempo é proporcional à raiz quadrada de h. Nunca soubemos o que era. Agora você sabe por quê. Agora você tem as equações aqui. E você verá que c simplesmente era a raiz quadrada de 2. Mas eu não poderia derivar isso da minha análise dimensional. Agora quero que relaxe. E ao mesmo tempo ficar um pouco alerta para variar. Olhe para esta situação, V é igual a GT. Isso significa que quando eu deixo cair uma maçã, e eu vou deixar outro hoje, que a velocidade aumenta com o tempo. Então, se eu acariciei esta maçã enquanto ela estava caindo, eu veria a separação quando ela aumenta com o tempo. Porque a velocidade aumenta com o tempo. Eu tenho aqui uma maçã onde eu vou colocar uma maçã. Cerca de 3 metros do chão. 3 metros. Então a altura é de 3 metros aproximadamente. Sabemos da última vez? Lembre-se que fizemos isso. Foram cerca de 780 milissegundos para cair no chão. Vou apenas arredondar e pensar sobre isso. Cerca de 8 dezenas de segundos só para ter uma ideia. Se eu piscar, se eu bater 2 vezes por segundo. Chamamos isso de 2 Hz. Então meu estroboscópio é 2 vezes por segundo. Então eu deveria bater aquela bola quando está caindo 2 vezes. Com minha luz estroboscópica. Não sei onde está. Porque quando estrobolizamos e quando eu deixo a maçã ir, os dois não estão sincronizados. Então talvez a primeira vez que a luz pisca pode estar aqui e a segunda vez pode estar aqui. Mas também é possível que a primeira vez seja aqui. E a segunda vez é lá. Então a primeira coisa que quero fazer é testar seu estado de alerta. Vamos piscar, você vai me dizer onde você os vê. Mas vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto que nos mostrará exatamente onde aquelas 2 bolas estavam. Esse é o primeiro teste de alerta. Então prepare-se para isso e então faremos um segundo. O que é ainda mais intrigante. Então agora eu tenho que primeiro abaixar este veludo. Para que tenhamos um belo fundo escuro. Pronto. Com minhas digitais não é mais tão preto. Aí está, esse é o fundo. O que estou fazendo? Preciso da escada de novo. Tenho que trazer a maçã. Sexta-feira é sempre um dia ruim para mim. Certo, agora vou trazer a maçã. Tem um metal aqui, um eletroímã. E então eu joguei um interruptor aqui, para que o eletroímã seja ativado. Muito parecido com o que fizemos da última vez. Temos que colocar a maçã. E a maçã está pendurada lá. Pronto.
São 2 Hz. São 2 flashes por segundo. E eu vou fazê-lo breu preto. Todas as luzes se apagam. Vou contar 3, 2, 1, 0. E Bob lá que está atrás da câmera vai abrir o obturador quando eu disser 1. E quando eu disser 0, a bola vai cair. Então você pode sempre ver a bola em sua posição mais alta. Isso pode não contar, é claro, porque faz 2 flashes no tempo que o obturador está aberto e que eu derrubo. Se estiver pronto, estou pronto. Faça o mais escuro possível. Bob está pronto. Aula prontas. Todos prontos. Você não parece pronto. Certo, 3, 2, 1 foi 0. Então vamos olhar isso novamente em câmera lenta. Então agora estamos desenvolvendo essa imagem. E gostaria que me dissesse onde viu as bolas. Onde eles estavam aproximadamente. Onde foi o primeiro? Quanto abaixo do ponto mais alto. Só isso o primeiro. E então o segundo era bem baixo. Parece interessante. Vamos dar uma olhada. Enquanto o quadro está se desenvolvendo. Agora vou testar seu verdadeiro alerta. Vou estrobeá-lo com uma frequência desconhecida. Desconhecido para você. Vou te contar um segredo. É uma frequência maior. Você vai ver mais bolas na descida. Não vou perguntar exatamente onde estão. Tudo que quero que me diga depois. Quantos você viu? Então conte-os enquanto cai. Você sabe que tem apenas 0,8 segundos para contar. Bob, como saiu a foto? Você é bom. Você é bom. Estava muito alto, na verdade. O primeiro flash muito alto. Você fez muito bem. Vamos começar agora com a segunda parte. O áudio foi restaurado. Deveria ser. Então ativei o imã de novo. Aí está. Meu Deus. Trabalhando. Obrigado, Bob. Ok, Bob, se você está pronto, eu estou pronto. Vou fazer o mais escuro possível. Só quero que me diga quantas bolas verá. Certo, pronto. Bob, você está bem. Certo. 3, 2, 1. Bem, quem viu 3. 4. 4, quero saber 4. 5. 5. Aqui está um 5. Tem um 5. Mais 5. Quem viu 6? Uau. 7. 8. 9. 10. 11. Quem viu um borrão? Esses são os verdadeiros vencedores, eu acho. Bem, eu vou te dizer que foram 10 Hz. Já que são 0,8 segundos. Dependendo de onde você bateu. Que sorte a sua. Vou te mostrar. Você verá 7 ou talvez 8 bolas. Mas foi um bom teste.
E para aqueles de vocês que pensaram que era apenas que só viu 5, lá você vê-los. Vamos contá-los. Vamos contá-los juntos. Esta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é um salto. Eu diria para descansar esse fim de semana. Você vai precisar. E vou precisar também. Até segunda.